Bem-vindos ao Tech Class Benchmark com quem sabe. No episódio dessa semana eu vou conversar com o Jimmy Chagas. Jimmy, profissional renomado da área de recursos humanos, vai contar para a gente um pouco da experiência que ele teve em uma cultura muito diferente da nossa, mas principalmente ele como um profissional da área de recursos humanos, o que ele notou, quais foram as principais diferenças desse lugar que ele visitou e o RH praticado aqui no Brasil. Jimmy, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Edu. Primeiro, obrigado aí pelo convite, de verdade. Fiquei muito feliz. Eu acho que compartilhar sempre é importante, né? Por inúmeras razões. Eu acho que quando a gente fala, a gente descobre muito mais. Então, isso é importante também. Então, obrigado pelo convite. Imagina, Jimmy, obrigado você por ter compartilhado um pouco de uma viagem que você fez para desenvolvimento, e para você compartilhar aquilo que você encontrou lá, né? Eu acho que um dos motivos dessa nossa conversa lá atrás era justamente compartilhar um pouco das visões que nós temos sobre a área de recursos humanos que é feita aqui no Brasil, que é praticada aqui no Brasil, mas muitas vezes a gente perde o nosso referencial porque a gente muitas vezes não tem a oportunidade de ver, de fato, como que recursos humanos funcionam em outro país. Então, quem tem que agradecer somos nós, por você compartilhar um pouco dessa tua vivência. Legal. Cara, assim, acho que começando pelo começo, né? Eu estou contigo quando a gente olha na questão do referencial da nossa atuação enquanto RHs aí do Brasil. Acho que a gente perde um pouquinho desse referencial por estar imerso, obviamente. Então, ali tem a questão do dia a dia. Mas, na outra ponta, eu acho importante ter um efeito comparativo, até para a gente descobrir também aquilo que a gente faz melhor e o que a gente não faz tanto. Então, acho que faz parte da brincadeira isso. Então, no final do dia, eu acho importante essas duas frentes. Né? E aí, na sua fala ainda, o que eu concordo muito é, assim, eu comecei a trazer isso para mim, que é olhar para fora um pouco e entender de fato aquilo que eu preciso aprender. E nos últimos meses eu tenho me dedicado bastante a isso, não só a RH especificamente, do qual a gente vai conversar aqui, mas no restante do mundo também. Então, isso eu acho que é importante. E aí, uma percepção de conhecer que o Brasil tem muita coisa boa, né? Que no comparativo é bom também, né? Então Sim. isso é super importante. E aí, continuando aqui no nosso storytelling, eu fiz uma viagem recente para a África do Sul, fiquei lá quase 2 meses. Então, obviamente, tive inúmeras razões pela viagem, mas uma das razões foi me conectar com executivos da África do Sul, especificamente, para entender como funcionava e como funciona o RH no país. Que, embora similar ao Brasil, dada a cultura, a variedade, uma série de coisas, tem suas particularidades, obviamente. Jimmy, o que você levou em consideração para você escolher a África do Sul? Teve alguma coisa objetiva ou foi algo que você viu na hora ou muito próximo de você tomar essa decisão para qual país ir e aí você viu alguma coisa interessante lá? Legal. Acho que, assim, tem um ponto importante que é a África do Sul é muito parecida com o Brasil em termos de multiculturalidade. Eu quero dizer que a gente tem inúmeras culturas e muitas pessoas que estão lá do mundo inteiro. Obviamente, de novo, cada país tem uma variável importante, mas a África do Sul é bastante rica nisso. Eu arrisco dizer que até mais que o Brasil em alguns aspectos, de ter gente do mundo inteiro, de várias culturas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, mas só para contextualizar, o que é super legal. A África do Sul tem mais de 10 idiomas oficiais. Né? Então, isso já explica que é multicultural, multivariedade, uma série de coisas. Né? Com certeza. Jimmy, se você quiser compartilhar agora a sua apresentação com a gente, fica à vontade. Claro. Então, eu acho que nossa conversa aqui ela é uma breve análise então, da atuação do RH em diferentes contextos culturais. Então, no nosso exemplo, aqui a gente vai trazer o Brasil e a África do Sul. Mas, antes disso, eu acho que, não só falando especificamente de África do Sul, mas quando a gente vai olhar e analisar especificamente a atuação do mercado de trabalho, e falando especificamente de RH, a gente tem que avaliar alguns pilares aqui, pelo menos são pilares que eu gosto e que trazem uma percepção importante ali dessa análise. Né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração o contexto social e cultural. Tem uma questão histórica que vai permear o comportamento, e esse comportamento são duas vertentes aqui, no final das contas. Né? A gente tem o comportamento, aquele que deve ser mantido por ser um bom comportamento, e
aquele que não tanto, que a gente deve ser moldado aí e mudar no futuro, né? Então, a gente não pode negligenciar esses dois aspectos importantes aí do contexto social e cultural. Um outro ponto que eu acho que é super bacana a gente avaliar são as questões dos motores econômicos, né? Então, de fato, quais são aqueles setores que movem economicamente o país. E na outra ponta também, a gente tem aqueles setores que estão em crescimento, né? Então, tecnologia está aí, a gente sabe disso. Então, no final das contas, a gente tem a tecnologia crescendo muito em vários países, então isso acaba sendo um motor fortemente econômico aí, de crescimento daquele país. E por fim, e aí já endereçando a nossa conversa aqui, a questão do mercado de trabalho e falando especificamente da atuação do RH. São várias frentes aqui, eu elenquei 2 pontos importantes. Eu acho que a atuação do RH, ela parte como uma alavanca econômica e social também. Então, uma ponta você tem ali o RH apoiando o negócio, gerando receita de fato, mas na outra ponta a gente tem uma questão de mudança social também, né? De desenvolvimento de pessoas. Essas duas frentes têm que estar muito linkadas aí para conseguir ter sucesso no negócio, sucesso naquela sociedade também. Na outra ponta, eu acredito que as formas de recrutar, remunerar, treinar e desenvolver, que no final das contas são subsistemas importantes do RH, eles são influenciados pelos pilares acima, né? Então, a forma como você vai remunerar depende do aspecto social e cultural daquele país que você está inserido e também da frente econômica. A forma de desenvolver também passa por isso. Então, tem uma série de variáveis que permeiam aí a atuação do RH dentro do mercado de trabalho, onde leva em consideração os pilares sociais, culturais e econômicos aí no final do dia. Bastante interessante, Dime, essa sua fala sobre o papel do RH muitas vezes fazendo uma função do Estado. Eu quero falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Eu tenho certeza que você trouxe mais informações para a gente, mas eu acho que vale a pena a gente aqui já conversar um pouco sobre isso. Porque eu vejo que no Brasil algumas empresas no passado desempenharam uma parte significativa sobre essa questão, e eu percebo que agora existe talvez uma necessidade com que elas voltem a fazer isso, mas vamos falar disso um pouco mais para frente. Pode seguir, por favor. E aí, Edu, agora aterrissando a nossa conversa em comparativos aí sobre Brasil versus África do Sul, eu tombei esses pilares aqui que eu acabei de conversar com você, eu tombei aqui algumas análises para a gente ter insumos aí para a gente conversar. Então, aqui eu já trago a questão do motor econômico no final das contas, né? Então, o motor econômico já comparado aqui com a taxa de desemprego também, né? Então, a gente tem Brasil e África do Sul numa frente de setores ali muito forte, agronegócio, serviços, tecnologia. África do Sul, especificamente, um pouco mais abaixo ali, além da frente de serviços, que aqui eu estou falando especificamente de hotelaria, turismo, uma série de coisas importantes ali no país, tem uma questão, uma variável importante, que é a questão da mineração, né? A África do Sul é um dos maiores produtores de diamantes do mundo, então, no final das contas, você tem um impacto gigantesco ali da mineração como motor econômico do país. Já do lado, ali, quando a gente olha a taxa de desemprego, a gente percebe que a África do Sul está alavancadamente comparado ao Brasil muito maior, né? Então, de novo, tem fatores aqui culturais, históricos que permeiam isso. A gente está falando do apartheid que finalizou aí em 94, não tem pouco tempo. Então, tem uma série histórica ainda para ser ajustada, mas de toda forma a gente percebe que o Brasil está muito à frente quando a gente olha para a questão das pessoas empregadas aí também, que vão refletir, obviamente, da maneira como a RH. E aí, Edu, abrindo mais uma frente aqui que eu acho que é importante, que é a frente especificamente da diversidade cultural, né? Então, tanto o Brasil quanto a África do Sul, você tem um berço gigantesco ali de diversidade, né, em várias frentes. Então, aqui a gente está falando de gênero, de etnia, orientação sexual, uma série de frentes de diversidade que são influenciadas aí por muitos países. Então, você tem duas frentes aqui de influência. Você tem uma influência histórica, e também tem um ponto importante aqui, que é, de novo, a capilaridade e acesso que as pessoas têm a esses países hoje. Um ponto importante, quando a gente olha para a África do Sul, eu comentei isso no início, que aí
é mais um tempero ali, no final das contas, da diversidade, é a questão dos idiomas, né? Então, a África do Sul, a gente está falando aí de mais de 10 idiomas oficiais do país. Duas frentes importantes aqui. De novo, a primeira é uma questão de diversidade muito importante no país, que tem mais de 10 idiomas. Na outra ponta, são as dificuldades também de locais ali que nem todo mundo fala e nem todo mundo tem acesso ao inglês, por exemplo, por mais que seja majoritário ali no país. Então, o RH tem que ser bastante criativo ali no final das contas para poder lidar com toda essa diversidade. E por fim, aqui, quando a gente olha especificamente a atuação do RH aqui, tanto no Brasil, e aí fazendo um comparativo com a África do Sul. Eu acho que linkando ao começo da nossa conversa aqui, né? No Brasil tem muita coisa bacana, muita coisa legal sendo feita na frente de diversidade, na frente técnica de RH, mas aqui eu vou falar um pouco especificamente de diversidade, né? Então, a gente reconhece os desafios que o Brasil tem hoje em termos de diversidade, a entrada que isso é tomado dentro das organizações, mas, de toda forma, mesmo com os desafios que ainda existem, existe a busca pela diversidade, isso é muito claro. Isso as pessoas já têm ali meio que no DNA, como incorporar esses aspectos no dia a dia. De novo, 10 mil coisas a serem resolvidas, 10 mil coisas a serem melhoradas, mas, de toda forma, a gente está anos aqui avançado quando a gente compara com a África do Sul. Quando eu comparo com a África do Sul aqui, pelo que eu percebi, de novo, tive só 2 meses, mas de toda forma, lá o RH ainda funciona como um acelerador para a redução da desigualdade. Então, antes de entrar na busca da diversidade, concretamente falando, o RH ainda está buscando como reduzir desigualdades em uma série de coisas aqui. De novo, a apartheid encerrou-se lá em 94, então a gente está falando de 30 anos aqui, que tem coisas históricas aqui a serem corrigidas. A taxa de desemprego ainda é muito alta. Então, o RH ele passa a ser muito mais um motor agora de redução de desigualdade, tentar trazer esse tempo perdido de fato para 2024, para aí sim começar a pensar em uma frente de diversidade muito mais concreta, da qual a gente já está atuando e falando aqui no Brasil. Né? Então, de novo, eu acho que a gente tem muita coisa bacana aqui. A minha troca com eles em relação a esse pedaço foi muito legal, porque coisas que eles imaginavam que poderia acontecer daqui a 20 anos, a gente já está fazendo aqui no Brasil, né? Então, tem uma variável importante que dá bastante orgulho na nossa atuação enquanto RH. Muito bom, Dime. E o que que você aprendeu lá que eventualmente seria interessante ou que você acha que dá para você replicar aqui no Brasil em termos de recursos humanos? Teve algum aprendizado seu ou basicamente foi muito mais uma questão de você entender como o Brasil ele está avançado em termos de práticas de recursos humanos versus outros países? Legal. Edu, o seguinte, cara, o que eu percebo, né? De novo, olhando o copo meio cheio aqui, a gente está falando, e o Brasil já esteve nessa posição, né? Em muitos lugares ainda está, de uma mão de obra muito operacional ainda, né? E operacional, que eu chamo de fato, é quem constrói o país, né? Eu estou falando de Sim. mineração em um pedaço, de agricultura, agronegócio, tecnologia começando. Então, no final do dia, eu percebo que a parte operacional ela ainda é muito maior do país. O que eu aprendi? Na verdade, eu aprendi a lembrar que, de fato, ainda aqui é muito importante esse pedaço operacional. E que, por vezes, e eu acho isso bastante arriscado, é que a gente fala muito sobre estratégia. O RH brasileiro começou a falar muito sobre estratégia, eu quero ser estratégico. E perdeu-se muito esse contato daquilo que é estratégico, aquela ponta que é operacional para a produção. Né? E lá eu percebi como esse pedaço estratégico, que ele não é tão forte ainda, a produção roda muito bem. A organização, em termos ali de organização de fato daquilo que acontece, em termos de processos, políticas, são muito mais azeitadas que as nossas. Tem muito mais controle que as nossas. Então tem uma questão de segurança na construção civil lá muito forte, diferente aqui no Brasil. Então, exemplos claros, assim, tive contato com bastante pessoas da construção civil lá, cara, você é obrigado a mudar de calçada porque está acontecendo uma obra, cara. Porque pode cair alguma coisa lá de cima. Mesmo tendo várias frentes de segurança que podem contornar isso. Mas, cara, lá é mobilizado uma série de coisas. O poder público influencia nesse pedaço. Porque a parte operacional é muito forte ainda. Né? Então, te respondendo definitivamente, eu acho que
O que eu aprendi foi lembrar que não esqueça da operação. A operação é importante, sabe? E é interessante você trazer esse ponto de vista sobre a percepção que alguns profissionais brasileiros de recursos humanos têm sobre a estratégia. Como se a estratégia fosse só pensar e não realizar aquilo que se está pensando. E aí é que muitos executivos e muitos profissionais acabam se perdendo e acabam voltando toda a sua atuação internamente para si mesmo. Por que que eu digo isso? Porque isso é algo que frequentemente eu vejo acontecer nos processos seletivos que eu conduzo, onde o meu cliente ele tem a percepção de que o executivo de recursos humanos que ele tem na empresa dele não está mais conectado com o negócio. E Uhum. aí, quando você compartilha, quando você conversa com essa mesma pessoa, com esse mesmo executivo, ele não entende muitas vezes o desligamento dele. Uhum. Por quê? Porque eles têm o executivo de recursos humanos e o executivo que ele atende visões diferentes sobre uma atuação estratégica. Mas quase sempre aonde que isso acaba impactando? No dia a dia, na operação. Uhum. Uhum. Então, eu acho que é interessante você trazer essa perspectiva de que a estratégia está diretamente ligado na operação. Sim, sim. E no final, né, eu acho que quando a gente consegue, e falando especificamente agora de Brasil, de lições aprendidas aqui, tá? Quando a gente consegue linkar esse pedaço da estratégia com a operação, essa quantidade de layers enormes que a gente tem hoje, em termos de estrutura, elas acabam sendo minadas no bom sentido, no final das Sim, contas. Porque, cara, é indiferente se você é um executivo ou se você é um cara da base. No final das contas, a gente tem um objetivo a ser entregue. Eu sei que esse é um assunto batido, mas quando, de fato, essas linhas se conectam, cara, o trabalho roda muito melhor. Né? O trabalho em equipe, de fato, acontece. Porque não existe o distanciamento de operação e estratégia. Né? Então, isso é muito importante na atuação do líder. Né? com certeza. Dime, para a gente terminar essa nossa aula, vamos falar um pouco sobre o papel da área de recursos humanos fazendo muitas vezes, às vezes, do Estado. O que que você sentiu lá? É, é uma obrigação da parte do RH? Tem alguma coisa, alguma implicação legal ou não? Ou simplesmente é uma maneira que as empresas elas deram para elas crescerem? Legal. Cara, eu acho que são pontos importantes aqui, de novo, de percepções minhas, assim, de conversas importantes que eu tive. Tem duas frentes importantes aqui, então a gente abriu dois caminhos. Tem aquilo que foi colocado como uma frente legal, mas não de legalidade, eu estou dizendo de empatia mesmo, que é não devemos ter desigualdade. É isso que foi colocado, barra vendido, é isso que deve ser feito. De novo, a gente está falando de 30 anos só da apartheid para cá, então tem muita coisa a ser ajustada ainda. Mas eu percebo que o papel do RH lá tem uma pegada muito de fazer isso acontecer. Então, eu concordo contigo quando a gente fala do papel do Estado aqui, do RH. Porque no fim do dia, são pessoas aqui de RH atuando no RH, fazendo acontecer uma coisa que na prática ainda é bem difícil. Que não é muito diferente do Brasil. Mas no fim do dia, o RH está atuando ali em papel social para fazer a coisa acontecer. É para não ter mais a divisão entre negros e brancos. Sabe? É para fazer a coisa acontecer de fato, é caminhar mais rápido. Né? Então, o RH tem um papel ali, além do papel técnico da coisa, é um papel social, por uma questão de aproximação mesmo daquilo que foi determinado, que é fair, né? Da realidade, daquilo que vai acontecer de fato. Excelente, Dime. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouco da tua viagem, um pouco das suas vivências. A África do Sul é, se não me falha a memória, um dos países mais desiguais do mundo. Por aquilo que você trouxe, há menos de 30 anos atrás, a gente ainda tinha uma segregação extremamente violenta entre brancos e negros. Isso terminou em 94, mas ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir minimamente dizer que é um país igual, né? Se a gente se questiona verdadeiramente sobre o Brasil, imagina sobre a África do Sul. Mas quero agradecer por você ter compartilhado, principalmente os ensinamentos, coisas que você aprendeu lá que eu tenho certeza que vão fazer sentido para a sua atuação aqui, mas também para a gente
como profissionais que trabalham na área corporativa, onde principalmente a área de recursos humanos ela atua, para a gente entender que o Brasil está num bom caminho. E o que eu sempre digo é, em termos de recursos humanos, nós estamos numa crescente evolução. Jimmy, para quem quiser conversar com você, te achar, aonde te acha? Legal. Bom, LinkedIn, né? Então, Jimmy Chagas, consegue me achar fácil lá. Tô lá e, de verdade, tô procurando figurinha, cara. De novo, eu acho que esse benchmark sempre é importante para todos os lados, né? Então, tô super disponível. Obrigado pelo convite, de verdade, fiquei muito feliz. E essa troca aqui foi muito bacana. Obrigado mesmo. Com certeza, Jimmy, já vou deixar aqui as portas abertas para você falar sobre outros temas. Reza a língua, as más línguas, que você é um excelente, um especialista na área de remuneração, um Obrigado. psicólogo com uma atuação muito forte nesse subsistema que eu considero um dos subsistemas mais importantes para as empresas, quando a gente fala da ligação entre as empresas, entre o negócio das empresas e as Uhum. pessoas. Então, o convite já está feito aqui publicamente. Legal, muito obrigado. E pode contar comigo, é um assunto que eu sou apaixonado, cara. Excelente. Para você que está vendo e está ouvindo o Tech Class, esse foi Jimmy Chagas e até o próximo episódio.